Agora que foi feita uma introdução ao assunto e também destacando a importância dessa via na nossa vida, iremos falar em um conceito mais bioquímico um pouco sobre a via da gliconeogênese. A primeira coisa que já nos ajuda na compreensão dessa via é que as reações da gliconeogênese são todas reações reversíveis da glicólise, só que em um sentido contrário. Como já citado anteriormente, a glicólise é um processo de degradação da glicose para o fornecimento de energia. E suas reações reversíveis são reações em que os reagentes se transformam em produtos, mas os produtos também são capazes de voltarem a se transformar em seus reagentes. Então, o que dá a entender é que a glicólise e a gliconeogênese são reações opostas e, de fato, elas são antagonistas, pois enquanto a glicólise ela fornece energia ao meio, através de moedas energéticas, que são moléculas que fornecem energia, a gliconeogênese vai gastar energia para o fornecimento da via da gliconeogênese. Vale lembrar também que outra diferença é que a glicólise possui 10 reações, enquanto a gliconeogênese vai possuir 11 reações. Ou seja, a gliconeogênese vai possuir uma reação a mais do que a glicólise. E isso tem um motivo para acontecer. Bom, e aqui a gente vai destacar, os famosos substratos que a gente falou anteriormente, até agora nada, né? Esses substratos são 3. O lactato, os aminoácidos, e aqui a gente vai destacar a alanina, e o glicerol. O lactato e a alanina, eles têm a capacidade de se transformar em piruvato. E é justamente a transformação desse piruvato que vai iniciar a etapa da gliconeogênese. O lactato ele vai se transformar em piruvato transformando uma molécula de NAD+, em uma molécula de NADH. Já a alanina, ela é um aminoácido que, quando perde o seu grupamento amina, se transforma no piruvato. A transformação em piruvato é de extrema importância para o início da gliconeogênese, porque pense, se uma molécula de glicose se transforma em 2 piruvatos no final da glicólise, na gliconeogênese, 2 piruvatos se transformam em uma molécula de glicose. E também isso ocorre justamente entre a primeira e segunda reação. Entende quando eu digo que elas são opostas? Agora vamos conhecer a primeira etapa da gliconeogênese. Eu cheguei a comentar sobre a gliconeogênese ter uma reação a mais que a glicólise, certo? E isso vai acontecer por quê? Porque enquanto que na glicólise vamos ter uma reação direta entre o piruvato em fosfenolpiruvato, na gliconeogênese teremos a transformação primeiro do piruvato em depois oxalacetato, para que aí tenha a transformação para o fosfenolpiruvato dentro da reação. Tá confuso? Eu vou explicar um pouquinho melhor. O início da primeira etapa da glicólise ocorrerá com a transformação ou da alanina ou do lactato em piruvato. Este piruvato que está no citoplasma, então, entra na mitocôndria, que sabemos que é uma organela importantíssima para processos metabólicos. O piruvato dentro da mitocôndria poderá seguir diferentes vias, mas a alta concentração de NADH e acetilcoenzima A resultante de outra via inibe outras vias, estimulando a gliconeogênese, onde esse piruvato é convertido em oxalacetato pela enzima piruvato carboxilase, essa utilizará um ATP para a reação. Esse oxalacetato é retirado da mitocôndria se convertendo em aspartato ou até mesmo no malato, a depender das concentrações de NAD+. Fora da mitocôndria, ela converte de novo em oxalacetato, cujo, com o auxílio da enzima fosfenolpiruvato carboxiquinase e gastando uma molécula energética de GTP,
libera uma molécula de gás carbônico, se transformando no fósforo enolpiruvato que a gente tanto aguardava. Agora nós iremos falar sobre a triste história da Afonsinha. Afonsinha era uma mulher de 33 anos que sofria com problemas de alcoolismo. E infelizmente, no dia 26 de abril desse ano, ela acabou tendo problemas decorrentes desse problema alcoólico e deixou este mundo. Nós tínhamos uma amiga do nosso convívio, né? E ela gostava de tomar álcool, né? De beber, se divertir, mas de forma natural. Aí ela foi aumentando, acabou que a família se afastou dela, filhos, esposo. E como ela fazia parte do nosso convívio, a gente ficou atento, né? Como amigos, observando, né? Depois que a família se afastou, ela chegou a passar um tempo sem beber, né? Mas daí teve um dia que a gente percebeu que ela tinha bebido muito, intensamente, né? E aí a gente tínhamos assim quase certeza, mas não tínhamos certeza. Então levamos para o hospital, né? Ela falando coisa com coisa, né? Falando besteira. E aí chegando lá, também bem ofegante, né? Aí foi logo quando a gente chegou, deu entrada no hospital, percebemos que ela apresentou uma convulsão. Chegando lá, as enfermeiras conseguiram medir o índice de etanol durante a convulsão, porque nós tínhamos suspeita, mas não tínhamos a prova. Mediram o teor, o índice alcoólico também, que deu alto, e chegaram a medir a glicose também, que deu baixa, muito baixa, baixíssima. Período de jejum. Quando o nível glicêmico se encontra abaixo de 70 mg por decilitro, já é considerado um quadro de hipoglicemia. E o que é que acontece em pessoas que ingerem bebida alcoólica? Um fator principal é de que quando as pessoas bebem, elas se esquecem de alimentar. Principalmente nesse caso aí da Afonsinha, que deve ter acontecido em um período de recaída, muito provavelmente a última coisa que ela lembrou foi de se alimentar. Então aí já gera um estado de hipoglicemia, por estar em jejum. Só que o álcool, quando é em excesso, ele deixa de entrar nas vias energéticas e entram em outras vias que a gente vai ver posteriormente, que vão aumentar a concentração de NADH. E esse aumento da concentração de NADH vai alterar algumas etapas do processo de gliconeogênese. Então, por exemplo, o piruvato, quando em altas concentrações de NADH, volta a se transformar em lactato, né? A primeira reação da gliconeogênese também, quando o piruvato se transforma em oxalacetato, também vai ser inibida. E o glicerol, com altas sem uma concentração, né, alta de NAD+, sem uma concentração, porque a concentração de NAD+, teria que sobressair a concentração de NADH, ela não vai se transformar na dihidroxicetona fosfato. Então, o que acontece é que além do período de jejum prolongado, muito provavelmente, essa reação da via da gliconeogênese também vai ser inibida, gerando esse estado de hipoglicemia. Agora falaremos da etapa 2 e etapa 3 da gliconeogênese. Então, na etapa 2 e 3, a dihidroxicetona fosfato, junto com o gliceraldeído 3-fosfato, irá se transformar na frutose 1,6-fosfato. Mas pera. De onde é que veio essa hidroxicetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato? E, aliás, para onde é que foi esse fosfenolpiruvato que deu tanto trabalho para ser sintetizado na etapa passada? Bom, aqui a gente vai ter que recapitular algumas coisas que a gente falou ao longo do episódio. Lembram quando eu falei dos substratos? O lactato e os aminoácidos e o glicerol? Eu cheguei a comentar que o lactato e os aminoácidos, em especial a alanina, se transformam em piruvato. Mas onde é que o glicerol entra nessa história? O glicerol, resultante da quebra do triglicerídeo, junto com uma enzima glicerolquinase, e vale ressaltar que
toda enzima quinase sempre gasta um ATP, ela irá se transformar em gliceraldeído 3-fosfato, que transformando o NAD+ em NADH, ele se transforma na molécula de dihidroxicetona fosfato que comentamos. E o gliceraldeído 3-fosfato pode vir tanto da conversão da dihidroxicetona fosfato, já que um pode se converter ali no outro, mas ele também pode vir através do fosfenolpiruvato, que a gente comentou na etapa passada, que se transformando em fosfoglicerato e bifosfoglicerato, em reações descritas na etapa da glicólise, ele irá se transformar também no gliceraldeído 3-fosfato. Vale lembrar que se essa conversão ocorrer através da dihidroxicetona fosfato, a gente vai precisar de 2 moléculas energéticas, já que iremos precisar produzir 2 moléculas de dihidroxicetona fosfato. Bom, como eu disse, essa dihidroxicetona fosfato junto com o gliceraldeído 3-fosfato, juntos eles irão se transformar em uma molécula de frutose 1,6-fosfato, que com uma enzima fosfatase que leva o seu nome, e vale lembrar que em muitas reações que a gente vê na bioquímica, geralmente as enzimas levam o nome e também a função. Então, no caso da fosfatase, ela vai quebrar um fosfato inorgânico, gastando também um ATP e se transforma em uma frutose 6-fosfato. Essa frutose 6-fosfato, que se transforma agora sim na famigerada glicose 6-fosfatos, então aqui a gente já tem a nossa glicose, mas ela ainda tem um grupamento fosfato, através de uma enzima chamada glicose 6-fosfatase, gastando também um ATP, a gente vai tirar esse grupamento fosfato da glicose, tendo a tão esperada glicose. Bom, agora eu gostaria de pincelar sobre o processo de sarcopenia. Já deixando bem claro, tá? Que não é o que acontece com essa senhora do vídeo. O processo de sarcopenia é um processo natural de envelhecimento, onde há uma diminuição da massa magra. Ele geralmente acontece por fatores naturais, como um déficit hormonal, que acaba diminuindo a produção de músculos. Mas também há outros fatores, como a baixa ingestão de proteína, uma diminuição da atividade física e também outras síndromes metabólicas associadas, como a própria diabetes. Vale lembrar que esse processo de sarcopenia ele pode ser evitado, como temos exemplo aí, né, que é a senhora do vídeo, e essa prevenção ocorre principalmente aí pela atividade física, pela ingestão correta de proteínas. Então, por isso é tão importante se cuidar. No final das gravações, aproveitamos para perguntar a Lara o porquê que ela sugeriu esse tema para esse episódio. Como eu já deixei muito ressaltado no início do episódio, a gente fala muito sobre a degradação da glicose e como essa degradação nos fornece energia. Então, realmente, é um processo metabólico de extrema importância, mas que todo mundo já tem um certo tipo de conhecimento sobre essa capacidade no organismo. Todo mundo sabe um pouco que a glicose se transforma em energia, mas poucos conhecem a capacidade do nosso organismo também de sintetizar a glicose e a extrema importância que ela tem na manutenção dos nossos níveis sanguíneos e também das atividades metabólicas de outras células no período de jejum. Até por isso, eu cheguei a convidar alguns participantes para nos dar o depoimento de como essas alterações nessas vias da gliconeogênese alteraram significativamente suas vidas, para mostrar como é importante e também alertar também a galera de casa a sempre cuidar de seu metabolismo e de seus níveis sanguíneos, principalmente para aqueles que são diabéticos, onde esse descuidado pode gerar consequências muito maiores. Então é isso que nós sabemos que todo tipo de reação bioquímica é importante,
Mas eu, Lara Kalina, achei muito importante trazer e falar um pouco sobre a gliconeogênese, porque além de importantíssima, ela não é tão comentada para a população em geral. E por isso eu decidi falar sobre ela. Então, muito obrigada por deixar eu poder falar um pouquinho mais sobre ela aqui. E eu queria dar um conselho para a galera de casa mesmo, né? Não só trazer o conhecimento, porque agora eu acredito que muitos saibam agora a importância, mesmo que não tenha pegado tudo desse episódio, mas que pelo menos entendem a importância dessa via e que sempre olhem seus níveis sanguíneos, se houver alguma alteração, muito provavelmente a galera de casa já sabe também o que pode causar, e sempre procurar um médico se essas consequências estão sendo maiores. Então é isso, beijo e até a próxima. Vai. Vai ficar assim. E aí eu falo olhando pra câmera ou olhando pra frente? A câmera, né, Gui? Hein, Lara? Fala aí um pouquinho pra câmera. Alô, meu nome é Diego. Não é assim deitado não, Diego, é sentado direito. Eu não tô deitado! Não, mas se sentado aí não. Você vai ver alguém dando entrevista deitado. Eu tô sentado normal, cara. Quer talvez tá assim, se eu botar. Eu já tô sentado normal. Tem que ser pose. Aqui, eu tô sentado normal.